Olá, é bom ter você de volta. Nessa próxima decisão, nós vamos confirmar que a referência à decisão do STF sobre o regime de repercussão geral não autoriza o conhecimento de embargos à SDI. Trata-se do agravo em embargos 17536, dígito 82 de 2015, cuja ementa na fração de interesse traz o seguinte: a indicação de contrariedade à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, sujeita à repercussão geral, não corresponde a uma das hipóteses de cabimento dos embargos, recurso de fundamentação vinculada, restrita ao disposto no artigo 894, inciso 2º da CLT, com a redação dada pela Lei 3.015 de 2014. Então, apesar de esse ser um trecho muito curto, ele tem um amplo conteúdo, inicialmente se detectando que os embargos são um recurso de natureza extraordinária. E uma das características desse tipo de recurso é a sua fundamentação vinculada. Ou seja, diferentemente de recursos, por assim dizer, ordinários, como a apelação civil ou o recurso ordinário trabalhista, que podem ter uma ampla gama de argumentos veiculados pela parte que autorizam o conhecimento da matéria pela instância recursal, os recursos de natureza extraordinária, como são o recurso especial, o recurso extraordinário, e na esfera trabalhista o recurso de revista e os embargos da SDI, eles somente justificam a atuação, ou seja, o conhecimento do tribunal acerca da matéria veiculada no recurso, quando as alegações da parte estão baseadas em algum dos elementos previstos na disciplina legal desse recurso. Particularmente no caso dos embargos, essa fundamentação que justifica o conhecimento do recurso está disposta no artigo 894, inciso 2º da CLT, que essencialmente aponta para a contrariedade à súmula do TST, indicam também a súmula vinculante do STF e autorizam também o conhecimento do recurso de embargos por divergência jurisprudencial comprovada a partir de contrastes da decisão embargada com decisões das turmas ou da própria SDI. Então, o que se tem é que, especialmente após a Lei 13.015, se incluiu a possibilidade de que os recursos de embargos estejam baseados em indicação de contrariedade à súmula vinculante, obviamente, do STF. Uma dúvida que surge, então, é saber se seria admissível embargos a partir da indicação de contrariedade à decisão proferida pelo Supremo, sujeita à repercussão geral. O que se tem é que a súmula vinculante e as decisões sobre o regime de repercussão geral se tornam obrigatórias quando do julgamento da questão em uma instância recursal, ou mesmo na sua instância originária. A questão que surge com os recursos de natureza extraordinária, que deriva em parte dessa sua fundamentação vinculada, é que a decisão do tribunal acerca da questão que é veiculada naquele recurso depende da satisfação de determinados pressupostos, ou seja, além daqueles pressupostos que são gerais, já são genéricos, a todos os demais recursos, como tempestividade, legitimidade de atuação, especialmente quanto a legítima procuração por advogado ou representante jurídico adequado, há também pressupostos específicos desses recursos. E no caso dos embargos, eles se prendem à indicação e comprovação analítica da existência dessa contrariedade ou dessa divergência a que se refere o artigo 894, inciso 2º. E por essa disciplina legal dos recursos de embargos está taxativamente estipulada no artigo 894, inciso 2º da CLT, exige-se um pouco de interpretação para que se admitir que a indicação de contrariedade, a decisão proferida pelo Supremo em regime de repercussão geral, que não está incluída nesse dispositivo da CLT, autorizaria também o conhecimento da matéria pela SDI. É certo que, uma vez que o recurso de embargos tenha alcançado conhecimento, ou seja, que a SDI confirme que ele satisfaz tanto pressupostos intrínsecos quanto extrínsecos, então é de regra que o entendimento expresso nessa decisão do STF, com repercussão geral, surta os seus efeitos de caráter obrigatório, ou seja, o atendimento obrigatório do conteúdo dessa decisão do STF. Entretanto, o que se tem a partir dessa decisão é essa noção de que a indicação de contrariedade
de decisão proferida pelo STF em julgamento submetido ao regime de repercussão geral não autoriza o conhecimento de embargos. Como diz, desde que a parte consiga atender os pressupostos intrínsecos dos embargos e justifique o conhecimento desses embargos, é certo de que essa questão julgada pelo STF em regime de repercussão geral deverá ser considerada e muito provavelmente, a não ser identificado algum motivo para distinção significativa, o entendimento do STF será aplicado na questão que veio veiculada nos embargos, ainda que a eventual contraste entre o que decidiu a turma do TST e o que foi objeto do tema estabelecido em repercussão geral tenha sido o que justificou o conhecimento dos embargos. Eu fiz questão de destacar essa decisão porque é uma matéria relativamente nova. Se podia ver mesmo antes da alteração do artigo 894 da CLT, que havia já uma discussão acerca da possibilidade ou não do conhecimento de recurso de revista ou recurso de embargos por indicação de contrariedade à súmula vinculante. Entretanto, como se sabe, a súmula vinculante tem uma disciplina legal, uma extensão de efeitos que difere, ainda que de forma não tão considerável, mas que se distingue sim dos efeitos obrigatórios advindos do julgamento do STF sob o regime de repercussão geral. A legislação então evoluiu para já disciplinar que a indicação de contrariedade à súmula vinculante do STF justificaria o conhecimento do recurso de embargos. Entretanto, essa questão relativa à indicação de contrariedade à decisão sob o regime de repercussão geral não tinha sido ainda objeto de clara decisão do TST e tampouco há ainda movimento legislativo para que se faça incluir essa disciplina na CLT. O que é importante destacar nesse julgamento, apesar de ser um acórdão relativamente breve, ou seja, em que o julgamento dele não é tão alongado, mas é a indicação desse entendimento, ou seja, que ainda que o julgamento do STF em regime de repercussão geral vá surtir efeitos quando a SDI venha se pronunciar acerca do conteúdo dos embargos, essa discussão não autoriza por si só o conhecimento desses embargos, ou seja, deixa bem claro que o conhecimento dos embargos, ou seja, a admissão do recurso, é diferente do julgamento de seu mérito. E essa é uma questão processual que pode ser maior elaborada e de que de alguma sorte já tratamos em vídeos anteriores, ou seja, de que especialmente nos recursos de natureza extraordinária, o juízo pela instância recursal se desdobra em juízo de admissibilidade e juízo de mérito. E aqui, mais uma vez, se expressa essa característica dos recursos de natureza extraordinária, ou seja, uma divisão bastante marcada entre a admissibilidade do recurso e os fundamentos de seu julgamento. Então, mais uma vez, eu espero que esteja tudo bem com você e das pessoas que lhe sejam próximas. Agradeço pela oportunidade de ajudar você a entender melhor o direito ao trabalho e o processo do trabalho. Eu peço que você deixe seu like, assine o canal e divulgue esse material com outras pessoas que possam ter nele interesse. A ementa completa desse julgado estará logo abaixo aí na descrição do vídeo. Caso alguma matéria lhe chame a atenção, ou por exemplo ainda essa lhe suscite alguma dúvida, deixe indicado nos comentários e poderemos preparar um vídeo específico para tratar com mais detalhes disso. Mais uma vez eu agradeço e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!